Olá, meus amigos e amigas, de volta com o nosso Trilha da Reencarnação. O tema de hoje é muito importante e interessante. Vamos falar da doutrina das penas eternas, ou do castigo eterno. Em pleno século XXI, ainda há milhões de pessoas ligadas, atreladas a certas correntes filosóficas e religiosas, principalmente judaico-cristã, islamismo e outras denominações evangélicas, acreditam piamente na existência do castigo eterno, ou seja, as penas eternas impostas por Deus pelo pecado. Você acredita que o sofrimento, as vicissitudes e infortúnios desta vida, por tudo que passamos, é realmente castigo de Deus devido às faltas cometidas, devido ao pecado? De fato, existe o pecado? Deus realmente nos castiga? Conforme fala a doutrina espírita no livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, conforme o Espiritismo, essa doutrina das penas eternas, ou do castigo eterno, teve o seu apogeu em certa época da humanidade, quando o homem, ignorante dos verdadeiros atributos de Deus, concebia um Deus vingativo, cruel, que castigava. Essa doutrina persistiu durante muito tempo na Idade Média, quando o sistema religioso impunha o medo do castigo eterno. E você acredita nesta doutrina? Em pleno século XXI, como falei, muitas pessoas ainda acreditam nessa teoria. Vamos apresentar nesse vídeo algumas ideias contrárias a esse pensamento, a essa doutrina, e as ideias favoráveis. O que fala a Bíblia e o que fala o Espiritismo. É isso que vamos tratar neste vídeo. Preste bem atenção. E você tem medo do inferno? Você acredita realmente que Deus nos castiga? Acreditando ou não, assista com atenção esse vídeo. Vamos falar das ideias contrárias e das ideias favoráveis. E você, no final, formará o seu juízo de valor, tirará as suas próprias conclusões. Preste bem atenção neste vídeo. Se ainda não se inscreveu neste canal, por favor, se inscreva. Afinal, existe o castigo eterno? Deus realmente castiga? Vamos começar pela fundamentação bíblica. A fundamentação bíblica da doutrina das penas eternas. Aqueles que acreditam piamente, que estão convictos da existência do castigo eterno, se baseiam na Bíblia. Conforme essas pessoas, a doutrina das penas eternas é bíblica. Se é bíblica, é a palavra de Deus e, portanto, verdadeira e não podem ser contestadas. É um fato incontestável. Mas quem serão aqueles que sofrerão o castigo eterno ou o suplício eterno no lago que arde com fogo e enxofre? Quem, de fato, será condenado sem poder mais se arrepender, expiar as faltas, reparar as faltas e retornarem ao bem? Veja o que afirma a Bíblia. Mateus 13, 41, 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Em Lucas 12, versículo 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No Evangelho segundo João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sim. A lista é imensa. Conforme a Bíblia, serão condenados os incrédulos, ateus, materialistas, positivistas e nihilistas. Este é o primeiro grupo daqueles que sofrerão o castigo eterno. O segundo grupo são os idólatras, aqueles que praticam idolatria, incluindo católicos, hindus, budistas, as religiões afro-brasileiras, candomblé, umbanda. Todos sofrerão o castigo eterno. O terceiro grupo são os fornicários. Quem são os fornicários? Os fornicários são os adúlteros, os homossexuais, as prostitutas, os efeminados e todos aqueles que praticam a luxúria. Depois vem o grupo dos injustos. Depois serão condenados assassinos, ladrões, assaltantes. Outro grupo é dos mentirosos, hipócritas e avarentos. Este grupo é muito grande. Os mentirosos. Difícil encontrar na terra quem não minta, não é verdade? E por fim, todos aqueles que blasfemar contra o Espírito Santo. E finalmente, a corrente daqueles que não acreditam em Jesus Cristo como Salvador. Se você não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você será condenado ao suplício eterno no lago que arde com fogo e enxofre, o inferno. Gente, como vocês viram, a lista é muito grande. Considerando o atual estágio evolutivo da humanidade, considerando que temos apenas uma existência terrestre, ou seja, a unicidade de existência, após a morte, o espírito irá para dois lugares, ou para o céu, ou para o inferno. E quem vai para o inferno é quase toda a humanidade. Considerando esse aspecto, quase toda a humanidade está perdida no que eles chamam a segunda morte. Estas pessoas, esses espíritos, aliás, não vão poder mais se arrependerem, expiarem e repararem suas faltas e retornarem ao bem.
serão condenadas por toda a eternidade. Imagine vocês, pense bem, quantos já estão queimando no lago que arde com fogo e enxofre há séculos, há milhares de anos, aqueles que estão no inferno desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Jesus. Imagine hoje quantos estão morrendo e estão indo direto para as profundezas dos infernos. Imagine quantos que morrem hoje no pecado, apresentando todas essas faltas que foram citadas. Não terão mais chance de retornar ao bem. A doutrina espírita, através do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, conforme o Espiritismo, afirma que essa doutrina das penas eternas teve o seu valor em certo tempo, em certo período da humanidade, quando o homem concebia um Deus cruel e vingativo que punia os culpados por toda a eternidade. Eles desconheciam a verdadeira força moral, desconheciam os atributos de Deus, aqueles atributos que somente o verdadeiro Deus os possui. Mas quais são esses atributos inerentes a Deus, que somente Ele os possui e em grau infinito? Os atributos de Deus são infinitos. São eles: unicidade, Deus é único; eternidade, Deus é eterno; imutabilidade, Deus é imutável; Deus é imaterial; Deus é onipotente, todo-poderoso; soberanamente bom e justo. E Jesus Cristo acrescentou que Deus é amor, misericórdia e perdão. Daí a grande questão: a doutrina das penas eternas não está incoerente com esses atributos de Deus? Como conceber que um Deus infinitivamente bom e justo, misericordioso e que tem o perdão infinito, ao mesmo tempo ele seja capaz de punir aqueles que sabem, através de sua onisciência, que é outro atributo de Deus, a onisciência, Deus sabe tudo. Como Deus poderia criar seres destinados a sofrer eternamente o castigo eterno? Ele os criou e na sua onisciência saberia que eles iam falhar, que eles iam fracassar, que eles iam cometer faltas, porque Deus os criou imperfeitos, para que merecesse chegar à perfeição através do seu esforço, do seu mérito, pelo mérito das obras. Como conceber esse Deus infinitivamente bom e justo do perdão com um Deus que condena? Isto não é uma grande incoerência com os atributos de Deus? A doutrina das penas eternas é incompatível com alguns dos atributos de Deus. Mas existe outra corrente de pensamento, de argumentos, em favor da doutrina das penas eternas.